Eu quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Zibordi, você está no meu canal e está começando um novo trimestre de estudos das lições bíblicas adultos da CPAD. Você sabe que aqui no meu canal, toda semana, você que já conhece, né, aqui o nosso canal, toda semana nós apresentamos uma videoaula subsidiária tendo em vista a lição bíblica da semana. E como está começando um novo trimestre, nós vamos apresentá-lo e já fazer um comentário sobre esta primeira lição. Fique comigo! Esta é a primeira lição de uma série de 13 e eu quero convidar você, claro, a curtir esse vídeo, compartilhá-lo, inscrever-se no meu canal. E você que já é inscrito, eu sempre deixo o convite para quem deseja ser membro do nosso canal. Quem é membro tem benefícios e um deles, o principal, é receber os nossos estudos por escrito. E quem é membro tem um verdadeiro acervo de esboços, estudos. Por exemplo, os estudos dessa lição, o esboço que eu vou utilizar, por exemplo, para esta lição, que é este aqui, ó, você vai ter acesso a ele. E uma novidade, nesse novo trimestre que está começando, você já vai ter acesso de imediato, ainda nessa semana, aos 3 primeiros esboços dessa lição. Assim você pode estudar já essa parte inicial e ficar mais tranquilo com respeito ao preparo das lições. Você sabe que nós preparamos essas lições com todo cuidado. Você está vendo os livros aí que nós vamos recomendar e todos eles e outros estão presentes na parte bibliográfica de cada videoaula. Tá certo? Então seja bem-vindo. Nós vamos começar aqui a nossa abordagem sobre esta lição. Quero parabenizar a CPAD por essa revista tão importante, e o autor do trimestre, que é o nosso querido pastor Silas Queiroz. São 13 lições, a primeira é uma introdução geral, e depois, da 2 a 5, nós temos lições sobre o livro de Ruth, e a partir da lição 6 até a última, nós vamos ter uma abordagem sobre o livro de Esther. É uma lição riquíssima. Esta revista tem lições riquíssimas que tratam dos únicos livros que trazem o nome de uma mulher, ou seja, Ruth e Esther. Então, claro, as mulheres não podem perder este trimestre, mas claro que os exemplos dessas mulheres servem para todos nós, especialmente para as mulheres, é claro, mas também para nós homens, porque essas mulheres, como servas do Senhor, não é por acaso que elas estão na Bíblia. Elas têm, claro, um ministério, uma atuação paradigmática. Elas são modelos para todos nós. Muito bem. Antes de fazermos, então, uma rápida menção de todas as 13 lições desse trimestre, eu quero já convidar você a lermos o texto áureo e a verdade prática da lição de hoje, que tem como título Duas Importantes Mulheres na História de um Povo. Eu digo lição de hoje porque eu estou fazendo essa gravação hoje, mas ela será estudada de maneira presencial no dia 7 de julho de 2024. Duas importantes mulheres na história de um povo. Texto áureo, Ruth, capítulo 4, versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E a verdade prática diz-nos o seguinte: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Aí está então a leitura desta nossa primeira lição, a leitura do texto áureo da verdade prática, mas eu quero então fazer aqui uma rápida apresentação das lições desse terceiro trimestre de 2024. As lições desta revista
de escola dominical da CPAD, elas se baseiam nos livros de Ruth e Esther. Temos então uma lição introdutória, uma lição de caráter introdutório, que é a lição de hoje, que aborda de modo geral as protagonistas dos livros mencionados, Ruth e Esther. O objetivo, claro, dessa primeira lição é ressaltar, sobretudo, o protagonismo feminino ao longo da história do Antigo Testamento, de Israel no Antigo Testamento. A primeira mulher virtuosa mencionada, que é Ruth, é uma gentia que casou com um rico judeu de linhagem real da promessa, enquanto que a segunda, Esther, é uma judia que casou com um rei gentil. Então veja que os papéis se invertem. No caso de Ruth, é uma gentia que casa com um judeu. E no caso de Esther, uma judia que casa com um gentil. Nada disso é por acaso. E a posição desses livros no cânon do Antigo Testamento também mostra que não foi por acaso. É Deus inspirando a sua palavra, conduzindo também a maneira como o cânon foi preparado para que nós extraiamos lições importantes desses dois livros da Bíblia. Então nós temos, a partir da lição 2, um estudo sobre o livro de Ruth. As lições 2 a 5, especificamente, tratam do livro de Ruth. A lição 2 é uma abordagem panorâmica do livro de Ruth. A lição 3, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor, é a história dessas mulheres, nora e sogra, não é? Ruth e Noemi, uma lição preciosíssima que nós não podemos perder. A lição 4, o encontro de Ruth com Boaz. A coisa vai ficando um pouco mais romântica, né? Ruth agora conhece o seu amado e vice-versa. E para quem gosta de assuntos para casais, para a família, há muitas lições nesta lição de número 4, o encontro entre Ruth e Boaz. A história continua na lição 5, o casamento de Ruth e Boaz e a remissão da família de Noemi. Então vão ser 5 lições muito preciosas, essas primeiras. A partir da lição 6, nós temos então um estudo sobre o livro de Esther, que abarca mais lições, porque é um livro maior também, com maiores detalhamentos. Então veja, a lição 6 tem uma abordagem panorâmica do livro de Esther, assim como teremos do livro de Ruth. A lição 7, a disposição da rainha Vasti, ou melhor, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther, nada por acaso, Deus estava no controle de tudo, nos bastidores, porque ele está no controle da história. A lição 8, a resistência de Mardoqueu, ou Mordecai, que era um judeu, que tem um papel muito importante. Mordecai, para quem não sabe, ele foi uma espécie de José do Egito, mas na Pérsia, ou de Daniel na Babilônia, mas na Pérsia. Veja que papel importante teve Mardoqueu ou Mordecai. A lição 9, a conspiração de Amã contra os judeus. A 10ª, o plano de livramento e o papel de Esther. A 11ª, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. A 12ª, o banquete de Esther, denúncia e livramento. E a lição conclusiva, Esther, a portadora de boas novas. Muito bem, então todo esse trimestre vai girar em torno desses dois livros, Ruth e Esther, estas mulheres que protagonizam, portanto, as lições bíblicas desse terceiro trimestre de 2024. Elas viveram em períodos da história muito diferentes, mas ambas podem ser chamadas de mulheres virtuosas. A bem da verdade, somente Ruth é chamada de modo textual de mulher virtuosa, assim como aquela que aparece lá em Provérbios 31, aquela anônima, não é? Agora, em Ruth, nós vemos que ela, de maneira textual, ela é chamada pelo próprio Boaz de mulher virtuosa. Esther não, mas ela não deixa de ser uma mulher virtuosa. Ambas são mulheres virtuosas. Aliás, não somente Ruth e Esther, mas a própria Noemi, que é também uma protagonista do livro de Ruth. Então veja, uma delas, como eu falei, é chamada de modo textual de mulher virtuosa. Ruth capítulo 3, versículo 11. Ruth, que era uma moabita,
que se converteu à fé no Deus de Israel e viveu nos perigosos dias dos juízes. O período dos juízes é um período de 300 anos, de 1375 a 1075 aproximadamente. A história de Ruth está em alguma parte desse período, não dá para determinar precisamente. Alguns eruditos vão achar que é no começo do período, outros já preferem o fim do período. Não dá para sermos dogmáticos quanto a isso, mas a história de Ruth está dentro deste período dos juízes de Israel. Ou seja, antes do estabelecimento do reino de Israel, cujo primeiro rei, claro, foi Saul. Sua história faz parte da chamada trilogia de Belém. A história de Ruth, digo, faz parte da trilogia de Belém. A trilogia de Belém é aquela parte, são aquelas histórias que começam ali no capítulo 17 de Juízes, vão até o final, duas delas, e a terceira seria em outro livro, mas na sequência seria a história de Ruth, que é um pouco mais ampla, um livro de 4 capítulos. Mas veja, essas histórias, essas três narrativas que formam a chamada trilogia de Belém, constantes dos capítulos 17 a 21 de Juízes e do livro de Ruth, são 3 narrativas decisivas para a compreensão da monarquia davídica que a seguiu. Então as histórias são Mica e o Levita, depois o Levita e a concubina, e a terceira história seria a história de Ruth e Noemi, também Boaz, não é? Esta é uma das histórias seguramente mais belas de toda a Bíblia, em que se exalta o amor, a virtude da mulher moabita Ruth, cuja resiliência se destaca em meio a uma grande dificuldade, a um grande sofrimento. Já outra protagonista destas lições bíblicas, que é Esther, era uma judia, como já falei, que viveu num período completamente diferente, já no período pós-cativeiro. Veja, Ruth viveu no período dos juízes. Ainda não havia nem o reino unificado de Israel. O reino que teria 3 reis, Saul, Davi e Salomão. Em Salomão, Deus rasgaria o reino, surgiriam os reinos de Judá e o reino de Israel, o reino do sul, que teve como capital Jerusalém, que é Judá, e o reino do norte, que é o reino de Israel, que teria como capital Samaria. Então, Deus rasgou o reino em Salomão, por causa dos pecados de Salomão. E o reino de Israel, que ficou com a maioria das tribos, foi derrotado pelo Império Assírio, foi destruído completamente. Houve também a derrocada do reino de Judá para a Babilônia. E também, depois de tudo isso, aí do período pós-exílio, é que surge esta mulher, Esther. Veja que entre Ruth e Esther houve a formação, repito, do reino de Israel, sua divisão em reino do norte e reino do sul, bem como a sua destruição, visto que de 745 a 587, ou seja, menos de 200 anos entre um evento e outro, os assírios e babilônios capturaram grande número de israelitas e os forçaram a deixar os seus lares e viver em novas terras. Diz aí o Gilbert Byrnes, né, nesta obra magistral da CPAD, que infelizmente está esgotada, né? Viaje através da Bíblia, Viaje através da Bíblia, de Gilbert Byrnes, Gilbert Byrnes, né, uma excelente obra. Então ele diz que a Síria foi o grande poder mundial até 612 a.C., em seguida a Babilônia reinou com o poder mundial até 539, quando Ciro, o Grande, rei do Império Persa, a conquistou. Vamos então ao primeiro tópico, Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Primeiro ponto, uma moabita. Então Ruth era uma estrangeira, era uma gentia, uma moabita. As primeiras frases constantes do livro de Ruth situam sua história, como já falamos, no período dos juízes, ligando-a à catástrofe registrada nesse livro, no livro dos juízes. Esse contexto também ressalta que Ruth viveu em uma época muito perigosa.
Os acontecimentos retratados no livro de Juízes mostram que seria muito arriscado e um tanto temerário duas mulheres, sendo uma delas estrangeira, viajarem sozinhas por Israel. Então, é importante imaginar como foi aquela viagem que elas empreenderam, o que nós vamos abordar a partir da segunda lição. Agora, é importante responder nesse primeiro ponto quem eram os moabitas, já que Ruth era uma moabita. É importante dizer que os moabitas eram os descendentes de Moabe. Moabe era filho de Ló com sua própria filha mais velha, conforme Gênesis capítulo 39. Esses que são habitantes da atual Jordânia ou a terra de Moabe, não é? Você vê no mapa, quando você olha para o mapa ali da chamada, como é chamada hoje, Palestina, não é? A terra de Canaã, que hoje tem esse nome Palestina, que na verdade não faz jus historicamente àquela terra. Você sabe que esse nome Palestina foi dado pelos inimigos de Israel. Quando os romanos derrotaram Israel, definitivamente, então o imperador ele resolveu chamar aquela terra de Palestina em homenagem aos filisteus que eram inimigos figadais de Israel. Mas, para os israelitas, aquilo ali é a terra de Canaã, é a terra prometida, é a terra que eles, na verdade, nunca ocuparam plenamente, do Egito até o Iraque atuais, mas isso vai acontecer no milênio. Mas não quero aqui ficar abrindo parênteses nem colchetes para podermos avançar. Esses que são, então, os habitantes da atual Jordânia, os chamados moabitas, eles se tornaram um povo inimigo de Israel, pagão e imoral. Então era um povo inimigo de Israel, pagão, era imoral, como nós vemos em Números 22, Deuteronômio 23, Juízes 11, Números 25. Nós vemos que eles eram inimigos de Israel, os moabitas. Agora, ainda que os moabitas fossem descendentes de Ló e, por conseguinte, primos de Israel, foi-lhes negado o ingresso na congregação israelita até a 10ª geração por causa da sua hostilidade para com os judeus por ocasião da sua saída do Egito. Não é? Eles não ajudaram Israel. Israel estava em grande dificuldade, os israelitas, e os moabitas, mesmo sendo primos, por assim dizer, descendendo da mesma origem, eles não ajudaram Israel. Os caminhos de Deus são mais altos dos que os nossos. O que Deus fez no caso de Ruth? E ela pertencia a um povo inimigo do povo de Deus, mas ela foi abençoada. Deus não faz acepção. Quando há arrependimento verdadeiro, independentemente da nacionalidade, ainda que Deus tenha um plano estabelecido para um povo, que era o caso lá de Israel, ela se arrependendo, ela se tornando uma serva do Deus vivo, ela foi beneficiada. Ruth foi abençoada por ele e, sobretudo, uma bênção. Assim como Deus falou, inclusive, para Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Veja, Deus disse para Abraão que ele seria abençoado, e mais que isso, ele seria uma bênção, isto é, ele seria um canal de bênçãos para os outros. Foi o que Deus fez com Ruth. Além de abençoá-la, Deus fez dela uma bênção, porque por meio dela, muitas pessoas, a começar da sua própria sogra, Noemi, muitas pessoas foram beneficiadas, inclusive nós, porque Jesus, ele veio ao mundo justamente pertencendo à tribo de Judá, descendente do trono davídico, e ele veio para morrer pelos nossos pecados. Então veja, embora a linhagem de Davi, do Messias, fosse formada apenas de hebreus pelo lado paterno, ela incluiu muitas mulheres gentias. Tamar e Raabe eram cananeias, Ruth, moabita, e Naamá, mãe de Roboão, amonita. O Messias realmente veio de extensa gama de nacionalidades pela linhagem materna. Vamos para o segundo ponto, a família belemita. Ruth era moabita, Ruth se casaria com Boaz, que era dessa família belemita. Mas antes de acontecer esse casamento,
nós temos aí um grande infortúnio, aliás, um tríplice infortúnio, que nós vamos estudar na próxima lição, envolvendo essa família belemita, que é a família de Elimeleque, marido de Noemi, que ficaria viúva dele. Nós vamos explicar isso na segunda aula. Hoje é uma abordagem panorâmica dos livros de Ruth e Esther. Então não vamos aqui apresentar muitos pormenores. Agora, uma grande fome aconteceu lá na terra de Pão, Belém Efrata, ou Belém de Judá, nos dias dos juízes, que obrigou este casal, Elimeleque e Noemi, a partirem lá para a terra de Moabe, para as montanhas de Moabe. Eles tinham 2 filhos, que eram Malom e Quilion. Eles foram peregrinar ali nos campos de Moabe. A Bíblia não dá maiores detalhes, mas o fato é que Elimeleque viria a morrer logo depois, deixando Noemi viúva. Para completar o seu infortúnio, os filhos de Noemi, que haviam casado com 2 moabitas, Orfa e Ruth, aqueles 2 filhos, o Malom e o Quilion, que haviam casado respectivamente com Orfa e Ruth, eles também, ao longo de 10 anos, viriam a morrer. A Bíblia não dá detalhes. Morreram também, deixando, portanto, 3 viúvas. Noemi, além de perder o marido, perde aí em 10 anos 2 filhos. Então, um luto tríplice, uma grande tristeza para aquelas 3 mulheres, especialmente para Noemi. E Noemi, então, decide voltar para sua terra, sentindo-se acusada, pensando, meu Deus, eu nunca deveria ter saído lá de Belém, da casa de Pão. Deus estava julgando o povo por causa do seu pecado, é verdade, mas eu deveria ter permanecido lá. E ela então, sentindo-se arrependida e amargurada e sem saber a quem recorrer, ela decide voltar para a sua terra. E é aí que se desdobra uma história muito bonita, porque Noemi, a despeito do seu sofrimento, em nenhum momento ela quis que as suas 2 noras a acompanhassem. Ela as aconselhou, olha, fiquem por aqui, voltem para a casa dos seus pais, vocês são jovens, vocês podem casar novamente, vocês são viúvas, vocês podem ter aí uma família, e eu vou lá para minha terra, porque lá eu posso encontrar talvez a misericórdia de Deus. Era o pensamento dela. Mas imaginem uma mulher viúva, idosa, viajando sozinha. Órfã, no caso, com muita tristeza, porque ela amava também a sua sogra, ela acabou acatando o conselho, ficou na terra de Moabe, mas Ruth, além de ter se apegado à sua sogra, a gente percebe que o que ligou Ruth à sua sogra foi a sua conversão ao Deus de Israel. É quando Ruth, claro, ela pronuncia uma das mais belas mensagens, uma das mais belas frases da Bíblia, que nós vamos abordar com detalhes na segunda lição, repito, mas ela disse para a sua nora, ou melhor, para a sua sogra, aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Agora note, o teu povo é o meu povo, e o mais importante, o teu Deus é o meu Deus. Aqui está a prova de que Ruth se convertera ao Deus de Israel. Então aquelas 2 mulheres, elas partem para Belém, uma distância que alguns eruditos falam em 100 quilômetros, outros falam, para a época, não é 75 quilômetros, mais ou menos. O certo é que eram dezenas de quilômetros, dependendo do caminho que era feito e da dificuldade e dos animais ou a pé. Veja a dificuldade para chegar a Belém. 2 mulheres, mas elas conseguiram. E aí vem o terceiro ponto, o matrimônio e maternidade. Então é o caso de Ruth, ali quando chega na cidade de Belém. Claro, as 2 foram muito bem recebidas, porque o povo de Belém reconheceu Noemi como viúva de Elimeleque. Ali eles se contristaram, eles se comoveram com a situação delas. E nós vamos estudar, na verdade, das lições 2, ou melhor, da 3 até a 5, vamos estudar tanto a história de Ruth e Noemi, ou seja, nora e sogra, como também
todo o desdobramento da história envolvendo Ruth e Boaz, o casamento, o matrimônio e a maternidade e a linhagem de Ruth, que é muito importante, porque a história de Noemi, Ruth e Boaz, que será detalhada nas lições 3 a 5, ela é muito interessante, não é? O livro de Ruth nos mostra que nora e sogra chegaram a Belém, onde foram acolhidas, repito, está lá no capítulo 1, versículos 15 a 19. Ruth, uma mulher virtuosa, foi trabalhar no campo de Boaz sem saber que este era o parente remidor, porque tem esse detalhe. Noemi tinha um parente remidor lá em Belém. De acordo com a lei do levirato, que nós vamos explicar também na lição 2, que está lá em Gênesis 38, versículo 8, também em Deuteronômio capítulo 25, versículo 5, segundo a lei do levirato, que tem a ver com cunhado, né, no latim, levir, cunhado. Então veja, o cunhado, ou seja, o irmão daquele que partiu, ele era responsável pela viúva, para casar com ela, se fosse o caso de uma mulher jovem, ou acolher, no caso de uma mulher idosa, comprar suas terras e ajudá-la. Isso era previsto naquela época. Casar com com alguém da sua família, alguém da sua parentela, né? Que no caso beneficiaria também a própria viúva, e que foi o que aconteceu, né? Porque Boaz acabou casando com a nora de Noemi e beneficiou assim a própria Noemi. Toda a família acabou sendo abençoada com esse casamento entre Ruth e Boaz. Muito bem, tudo isso nós vamos abordar a partir da próxima lição, mas é importante destacar aqui que ao redimir essa moabita, Ruth, casando com ela, depois de tudo que veio à tona, Boaz beneficiou, repito, ambas as viúvas. Mas não somente isso. Como Deus está no controle de todas as coisas, Boaz é o pai de Obed. Veja, ele seria pai de um homem chamado Obed, que por sua vez seria pai de Jessé, que seria o pai de quem? De Davi. E Davi é o ascendente de quem? É o ascendente do leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, como está lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Então é um estudo muito importante. Na próxima lição nós vamos entrar até em alguma coisa um pouco escatológica aí, porque vocês sabem que eu gosto muito de escatologia, no meu canal aí cerca de 70% é escatologia, e tem aí uma abordagem escatológica, até porque lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, a Bíblia diz que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Vamos para o segundo tópico agora sobre Esther. Esther, cujo assunto será abordado a partir da lição 6, mas hoje é uma lição introdutória. Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Então veja como Deus trabalhou por meio dessas mulheres. Ruth foi a mulher que Deus usou para que viesse ali o ascendente do Messias, Davi. Ou seja, Jesus é o herdeiro do trono davídico. Agora, no caso de Esther, é a mulher que Deus usou, juntamente com seu primo, Mardoqueu, para a preservação do povo de Judá, porque o diabo queria destruir, evidentemente, o povo de Judá. Mas veja, porque, claro, ele sabia que Jesus também viria ali da tribo de Judá, ele viria como um israelita, como um judeu. Então o diabo fez de tudo para destruir Israel, especialmente os judeus. Então veja o primeiro ponto, de Belém para Suzã. De Belém para Suzã e também um salto na história, né? Do período dos juízos para o período pós-exílico de Israel. É importante dizer que Suzã era uma das capitais da Pérsia, uma das capitais do Império Persa. A primeira capital era Suzã, mas tinha também Babilônia e ainda tinha uma outra, que era Persépolis. Então veja, Suzã era considerada a residência real de verão e estava localizada no Planalto de Elão, a cerca de 400 quilômetros da Babilônia. Daniel também ali morou, na época do reinado de Belsassar. Agora, a maioria dos judeus estava na Babilônia, sob o domínio persa,
mas a presente história ela se passa em Suzã. Quem era Esther? Órfã de pai, essa judia exilada foi criada por seu primo, Mardoqueu, ou Mordecai, que exerceu na Pérsia uma função parecida com a de José no Egito, como eu já falei, e Daniel na Babilônia. Ele era uma espécie de um governador na Pérsia. E o livro explica como que ele atingiu essa posição. Nós vamos estudar ao longo de muitas lições a partir da sexta. Esther e seu primo foram usados por Deus na preservação do povo de Israel, frustrando mais uma das ações de Satanás ao longo da história. Nós vamos estudar isso e vamos citar, inclusive, lá aquela passagem de Apocalipse 12, que menciona lá o dragão perseguindo a mulher, e aquela mulher representa Israel. E nós vemos que ao longo da história o diabo tentou destruir Israel, e depois que a mulher deu à luz também, o menino, ele tentou tragar o menino, mas o menino cumpriu a sua missão, né? O Senhor Jesus cumpriu a sua missão, foi levado para o céu, ascendeu ao céu, foi assunto aos céus, mas o diabo continua perseguindo Israel e perseguirá, sobretudo, o remanescente israelita dentro do período tribulacional. É isso que nos apresenta Apocalipse capítulo 12, aquela revelação parentética que nós vamos estudar, inclusive, na nossa exposição. Você sabe que aqui no nosso canal nós estamos fazendo uma exposição sobre o livro de Apocalipse, capítulo por capítulo, perícope por perícope, versículo por versículo. Então você é o nosso convidado, geralmente às terças-feiras, a menos que eu esteja viajando, mas quase toda semana nós já estamos aí no capítulo 8, indo para o capítulo 9 de Apocalipse, e logo também vamos abordar o capítulo 12. Então, de Belém para Suzã. O ponto 2, de Orfa, a rainha, ou seja, no caso aí de Esther, que era órfã, ela se torna uma rainha, por causa de uma estranha atitude da rainha Vasti, que se recusou a prestigiar o rei Assuero, também conhecido como Xerxes, em um banquete. Ali este a depôs, escolhendo para substituí-la, e nós vamos ver os pormenores depois. Ele escolheu para substituí-la a bela jovem Esther, que ocultava até então, e ocultou por algum tempo, a sua verdadeira nacionalidade. Vemos isso nos capítulos 1 e 2. Vemos também neste livro importante de Esther a intervenção divina, evidentemente, embora o nome de Deus sequer apareça no livro em apreço. Sabemos que ele também age nos bastidores, pois está no controle da história. 5 anos depois desta escolha de Esther como rainha, no lugar de Vasti, quando Amã, um tipo do anticristo, assim como Hitler, tentou matar Mardoqueu e destruir o povo de Israel, Esther intercedeu junto ao rei e o Senhor deu um grande livramento ao seu povo e exaltou, como vemos nos capítulos 3 a 10 de Esther. Mas tudo isso será estudado nas lições 6 a 13. Agora veja o ponto 3. No campo ou no palácio? A história de Esther é encantadora, do tipo Cinderela, como diz aqui os autores de um dos livros que eu estou recomendando também, o Manual Bíblico Ilustrado da Editora Vida, um primor também, um livro excelente que aborda livro por livro da Bíblia e apresenta um resumo de cada livro. Então os autores, ou os editores, Reis e Duval, eles dizem o seguinte, eu vou até ler aqui que eu achei muito interessante o que eles disseram. Veja, a história de Esther é encantadora e do tipo Cinderela, sobre uma camponesa judia órfã que, por causa de sua beleza e personalidade, é escolhida para se casar com o poderoso e rico rei persa, no caso Assuero ou Xerxes. De certo modo, a história dela é semelhante à de Ruth, que também se encontra com um homem rico e se casa com ele. Mas as diferenças entre Ruth, Noemi, Boaz, Esther, Mardoqueu e Xerxes talvez sejam tão curiosas quanto as semelhanças. Ruth é uma moabita, que se casa com um israelita na terra de Israel. Esther, porém, é uma israelita que se casa com um rei persa pagão na Pérsia. O casamento de Ruth traz imediata segurança e felicidade para ela e sua sogra. Em longo prazo, sua linhagem chega a Davi, que livra Israel da terrível situação dos juízes. O
casamento de Esther tem significado grave, imediato, que vai muito além de sua família, pois, por meio de sua influência, todo o povo judeu é libertado do extermínio. Esther age da mesma forma que Ruth, namoro e casamento, mas os riscos foram muito maiores para Esther, pelo menos em curto prazo. Para Esther, o destino imediato de todo o povo judeu está em perigo. Então dizem os editores dessa obra excelente, Manual Bíblico Ilustrado Vida, diante do exposto, ambas as mulheres são exemplares, mas o que mais se destaca aqui é a fidelidade de Deus, que sempre esteve atuando nos bastidores. Mas vamos agora para o terceiro tópico, mulheres de Deus como protagonistas da história. O primeiro ponto, o protagonismo feminino. Claro que essas lições destacam o protagonismo feminino, mas nós temos que observar o seguinte: Deus estabeleceu papéis diferentes para homens e mulheres. E isso é perceptível desde a criação, pois ao formar o primeiro homem, o Criador se valeu do princípio da prioridade. Não vá confundir o princípio da prioridade com o princípio da superioridade. Quando Deus se vale desse princípio da prioridade para formar primeiro o homem, porque veja, na criação, a Bíblia diz, macho e fêmea os criou. No momento de dar forma ao que estava previamente criado, Deus escolhe o homem. Deus quis formar o homem primeiro. Esse é o princípio da prioridade. Ou seja, Deus estava colocando o homem como cabeça da mulher, como isso é explicado ao longo de toda a Bíblia. Não é só Paulo que fala disso, né? Porque tem movimentos aí que demonizam o homem, que convém nem citar os movimentos para não dar ibope, como se diz, né? Mas tem certos movimentos que demonizam o homem, que dizem que Paulo era machista e tal. Não. Paulo, ele se valeu daquilo que está na própria Bíblia, porque quem deu a lei para Moisés foi o próprio Deus. Gênesis foi inspirado pelo Espírito Santo. E ali você já vê o princípio da prioridade em ação. Então esse princípio da prioridade, que eu já expliquei quando tivemos aqueles lições sobre a família. Veja, o princípio da prioridade não deve ser confundido com o princípio da superioridade. Homens e mulheres devem ser protagonistas, agora, dentro dos seus papéis. Por isso tem um ponto aqui que eu coloquei no meu roteiro, que é o protagonismo feminino positivo, mas também o protagonismo feminino negativo. Porque quando a mulher quer ser protagonista fora da direção de Deus, ela até alcança certo protagonismo, mas você vê que no final não vai dar em nada. Vai gerar prejuízo para a própria mulher. Então, veja, por exemplo, a Rainha Vasti. A Rainha Vasti é um exemplo negativo de protagonismo feminino. Talvez ela seria exaltada aí por certos movimentos hoje em dia. Eu nem vou citar, repito, para não dar aí a eles e elas, né, que defende essa ideologia aí que demoniza o homem, que é uma ideologia anticristã também, mas não vou citar para não dar ibope, para não fazer, desculpe eu usar aqui a palavra ibope, é uma linguagem popular, né? É um instituto de pesquisas, mas que quando se fala dar ibope é porque vai colocar a pessoa na mídia, vai fazer com que ela, ou determinada pessoa, ou determinado grupo, ou determinada ideologia, recebam ainda destaque que eu não quero dar, né? Nesse caso aqui. A rainha Vasti escolheu rebelar-se contra seu marido, o rei Assuero, recusando-se a participar de um banquete que tinha como objetivo a afirmação de autoridade do rei sobre os seus líderes, e a desobediência não poderia ser tolerada. Talvez sua conduta, repito, seja exaltada aí por certo movimento que diz defender as mulheres, mas faz o contrário. Talvez dissessem, que mulher corajosa, que mulher ousada e tal. Ela lutou, lute como uma mulher, lute como uma menina, como dizem por aí, não é? Entretanto, com Ruth e Esther aprendemos o seguinte: as verdadeiras protagonistas são as mulheres virtuosas, que se destacam por seus valores, com temor a Deus, inteligência, humildade, obediência e também submissão. Tudo isso nós vamos estudar ao longo desse trimestre. Ponto 2. Cumprindo os papéis. Ruth e Noemi cumpriram bem o seu papel.
de acordo com a vontade de Deus. E o mesmo pode ser dito de Esther, embora sua fé em Deus não seja explícita em seu livro. O livro de Esther não menciona o nome de Deus, você sabe disso. Mas as 3 mulheres mencionadas são exemplares. As primeiras, sobretudo, Ruth e Noemi, são paradigmas quanto ao relacionamento entre nora e sogra. Com Esther, aprendemos que a autêntica feminilidade é muito mais forte do que certas lutas que privilegiam ideologias anticristãs e demonizam o homem. E o terceiro e último ponto, educação familiar. Feminilidade não tem como característica principal a beleza, embora esta seja uma dádiva que o Senhor concedeu às mulheres. De fato, inclusive você vê a diferença dos verbos no hebraico, eu coloquei no meu roteiro, quando a Bíblia fala da formação do homem, é algo assim como pôr na forma, não é a obra de um oleiro, mas o oleiro que tem a forma pronta para fazer os vasos. Claro, depois ele dá um toque final, mas geralmente é algo que ele já está acostumado a fazer e tal. Mas quando você vê o verbo para a formação da mulher, é um outro verbo. É um verbo que fala de construir, de formar aos poucos. É algo mais meticuloso, porque Deus entregou às mulheres, claro, a beleza, a formosura. No caso do homem, Deus simplesmente pôs na forma. Não obstante, feminilidade, apesar da formosura, da beleza que eu citei, a feminilidade está muito além da beleza. Tem a ver com inteligência, tem a ver com simplicidade, delicadeza, perspicácia, tudo isso são qualidades que Deus deu às mulheres. Estes atributos, além da beleza, foram essenciais para Ruth e Esther se tornarem protagonistas na história de Israel. Então, Ruth e Esther não foram protagonistas querendo mostrar a sua força. Nós temos que mostrar, nós mulheres também podemos, nós somos melhores que os homens e tal. Como hoje em dia, infelizmente, algumas irmãs estão sendo cooptadas por esse movimento aí que eu vou até deixar de citar o nome. Mas é um movimento que você já sabe qual é. Um movimento que não tem nada a ver com feminilidade, mas tem a ver com outra coisa que é, na verdade, algo contrário às próprias mulheres. Então, cuidado com isso. Você que é uma mulher cristã, aprenda com Ruth e Esther qual é a verdadeira força que as mulheres têm quando elas cumprem o seu papel e não querendo lutar contra os homens, rivalizar contra os homens, eu vou mostrar a minha força. Cuidado com isso, minha irmã. Não embarque nessa canoa furada. Siga o conselho da palavra de Deus. Diante do exposto, então, no presente trimestre, nós vamos estudar esses 2 livros, Ruth e Esther. E o título é O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família. Que lição preciosa, você não pode deixar de estudar. Lembrando que você que é membro do meu canal, as 3 primeiras lições, os 3 primeiros estudos, os 3 primeiros esboços já vão ser disponibilizados nesta primeira semana, para ajudar você a estudar e também porque eu vou viajar, se Deus quiser, então eu já quero deixar tudo pronto. Claro, os vídeos vão sair de acordo com as semanas das lições, mas eu já vou antecipar os 3 roteiros, os 3 estudos para você que é membro do meu canal. Você sabe que esses roteiros, eles têm aí um detalhamento, né? Um estudo, no final você tem a parte bibliográfica, constando justamente todos esses livros que eu já estou aqui recomendando nessa primeira aula. Veja, Viagem pela Bíblia, o próprio livro do autor do trimestre, que é o pastor Silas Queiroz, os livros históricos da Bíblia de Paul Hoff, se você encontrar, da editora Vida, muito bom. Conheça melhor o Antigo Testamento, Dicionário Bíblico Baker, que é uma obra muito boa da CPAD, História de Israel no Antigo Testamento, também da CPAD de Eugene Merrill. Você tem também aqui o Manual Bíblico Ilustrado da editora Vida, que é uma obra também extraordinária que eu estou recomendando, entre outras que eu vou recomendar ao longo destas lições, se Deus assim permitir. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida
Espero ter você comigo também neste trimestre de escola dominical. Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se. E se você já é inscrito, o meu convite é para que você seja membro do meu canal. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.